Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos voltar a mexer no nosso programa Autodesk 3D Studio Max. Então, queria pedir, antes de abrir o programa, antes de começar a nossa aula, que possa se inscrever aqui no canal e ative o sino das notificações para que sempre possa ser atualizado dos novos vídeos. Então eu vou abrir aqui, o 3D Studio Max. Então esse objeto aqui, essa secretária aqui é da nossa aula passada. Nós, como podemos ver, essa imagem aqui é exatamente esta secretária aqui que ensinei como modelar no vídeo passado. Então nós vamos texturizar e ficar dessa forma aqui. Agora o vaso, é um elemento que eu coloquei mesmo só para decorar. Então eu vou mostrar como se texturiza igual a esta imagem aqui que nós podemos ver. Como nós podemos ver, a imagem tem muita qualidade. Agora vou voltar aqui no 3D Studio Max. Voltando aqui no 3D Studio Max, a primeira coisa que eu tenho que saber é que na primeira instância terei que escolher um programa que eu vou usar para renderizar com ele, Então o programa que eu vou usar para renderizar com ele será esse programa que vai me permitir eu texturizar usando os parâmetros do mesmo, Então o programa que eu vou usar para renderizar a secretária é o V-Ray. Então eu terei que texturizar usando materiais de V-Ray. Primeiro passo, vindo no meu teclado, aqui é só pressionar F10 no teclado, ou vindo aqui onde está escrito Render Setup. Quando clica aqui, já abriu. Então é só uma questão de mudar o renderizador. Então nesse caso, como está escrito aqui renderer, o renderizador em português, renderer em inglês, então ele está ativo o Arnold. Então esse é o renderizador nativo do 3D Studio Max 2023. Então eu vou mudar, vou colocar V-Ray. Eu vou colocar aqui V-Ray 5 Update 2.3. Então, como vocês podem ver, o V-Ray já está habilitado. E o V-Ray é um programa que precisa de ser instalado, para poder aparecer aqui no 3D Studio Max. Então, se vocês quiserem aprender como se instala o V-Ray, vocês podem pesquisar por outros vídeos aqui no YouTube. Vão encontrar muitos vídeos que ensinam como instalar o V-Ray. Assim, para mim já está. Já ativei o V-Ray. Posso fechar. Para conferir, vou clicar aqui Frame Buffer. Já está. Então esse é o Frame Buffer do V-Ray. Vou voltar a fechar. Já está. Então eu já ativei o V-Ray. Esse é o primeiro passo. Segundo passo que eu tenho que fazer, simplesmente é criar um material. Como se cria? Então, vindo na aba de materiais, tem como eu criar um material. Então, vindo até aqui, onde está escrito Material Editor, então vou pressionar M ou dar um clique aqui neste ícone. Já está. Então o editor de materiais de V-Ray é este aqui. Bom, tendo aberto o editor de materiais de 3D Studio Max, tem dois editores. Tem um que é Slate e tem mais um outro que é antigo, esse Compact Material Editor. Dei um clique, ele mudou assim, Então este é o Compact Material Editor, É um editor de materiais bem antigo do 3D Studio Max, Então se eu quiser voltar naquele outro, é só dar um clique aqui, Slate Material Editor. Dei um clique e voltei. Então eu gosto mais de usar esse aqui. Esse é muito recente de 3D Studio Max. O que eu vou fazer simplesmente é dar um clique com click right do mouse. Dei um clique. Venho aqui onde está escrito materiais. Venho este lado. Deixo até onde está escrito V-Ray. Depois daqui é só vir até aqui onde está escrito V-Ray MTL. Então dou um clique, já está. O V-Ray MTL já abriu.
do princípio não vou fazer nada, vou deixar assim. Então eu vou procurar uma textura de madeira aqui, tem um clique, madeira, vem até aqui, tem essas texturas, já está. Vem aqui nessa outra pasta aqui, já está, localizei a textura que eu vou usar, esta aqui. E a textura já tem o próprio bump, né? Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para baixar essa textura e o próprio bump, né? O bump é essa textura aqui que eu simplesmente transformei ela assim em preto e branco no Photoshop e depois saturei um pouco ela. Depois tem essa aqui que vamos usar para diffuse. Depois eu vou explicar o que é diffuse e vou explicar também o que é bump. As texturas eu baixei no site de SketchUp Texture, né? No site na internet, esse site aqui. Vou abrir o meu navegador. Está SketchUp Texture aqui, já está aqui, já está. Então é só uma questão de vir aqui onde está escrito Textures, close, vou fechar aqui, já texture, é só clicar aqui e depois vou descer até aqui onde está escrito arquitetura, né? Depois é só vir onde está escrito wood e madeira, já está. Então tenho as minhas texturas, as categorias das texturas, vou dar um clique aqui, né? E aqui ainda você encontrar vários estilos de textura, é só dar um clique e parece essa mesma textura que eu uso. Então é só dar um clique aqui, mas primeiro você terá que fazer um login, terá que criar uma conta aqui para poder baixar. É tão simples, é só dar um clique aqui, depois vai aparecer as instruções e vai baixar a textura. Então eu vou voltar aqui na minha pasta, simplesmente vou pegar essa textura, carrego ela até aqui, deixo aqui, já está. Essa aqui é a minha textura que eu vou usar como diffuse. Diffuse é o que? Diffuse é o mapa da textura que vai aparecer no nosso modelo. Então tendo a textura aqui, é uma questão de pegar e depois linkar aqui, já está. Tão simples assim, né? E eu ainda não vou definir esses parâmetros que vem aqui embaixo, simplesmente vou minimizar e pegar até esta parte da madeira. Pressiono Alt e o botão do meio do mouse para girar. Então eu quero texturizar essa parte aqui. Então volto M, pressiono M para voltar, ou clico aqui neste ícone. Se não aparece no seu computador esse ícone aqui, é só pressionar M, já está. Dou um clique no material, depois venho aqui nesse ícone aqui, Assign Material to Selection. Então primeiro você tem que selecionar a parte em que você quer aplicar o material. Depois de selecionar, vou pressionar o M. Então é só clicar aqui, né? Clicar aqui nesse parâmetro do material. Não é para selecionar a textura, não, é para selecionar aqui esse parâmetro aqui. Depois vem clicar aqui onde está o mouse. Bom, conta 1, 2, 3, 4, esse quarto ícone a partir da esquerda, dá um clique. Então minimiza aqui. Quando você volta, vem que o material está aplicado, mas tem um defeito, a textura está deformada. A textura seguiu o VW, as coordenadas da textura no âmbito da modelagem, então essa textura está deformada. Essa parte parece estar um pouco correto, mas não está, mas essa parte está mais esticada. Então isso aqui é o VW, nós temos que corrigir o VW. Mas antes de mexer, o que é o VW? Clico aqui, o VW, enter, o VW aqui,
Vou clicar essa imagem aqui só para podermos ter o que é o VW. Nós, como podemos ver, temos o, né, este lado, depois temos o V deste lado e temos o W. Então aqui seria a profundidade, aí seria a largura e aqui seria a altura. Bom, da mesma forma, uma textura precisa ser orientada nessas três dimensões para que ela esteja corretamente mapeada. Então o conceito do VW seria esse. Eu vou voltar aqui, vou fechar essa aba, eu vou voltar aqui no 3D Studio Max. Então essa textura, como nós podemos ver, não está bem orientada seguindo esse conceito aqui de OVW, né, que seriam as coordenadas da textura. As texturas também precisam ter uma coordenada de profundidade, uma coordenada de largura e uma outra coordenada de altura, para que esteja corretamente mapeado. Agora, como se resolve isso? Isso resolve-se com um modificador. Pego essa parte da minha secretária, venho aqui nos modificadores, deixo até aqui onde está escrito OVW Coordinates, né? Venho até aqui OVW Map, OVW Map. Então é muito importante nós não esquecermos que o modificador que nós vamos usar é o OVW Map, mas como nós podemos ver, isso ainda não está corretamente, né, corrigido. O que nós vamos fazer? Simplesmente vamos vir até aqui nos parâmetros do modificador OVW. Então vamos dar um clique aqui onde vem Box, né, clicar aqui Box. Então esse nosso conceito de mapeamento cúbico, né, vem aqui na minha página de internet, assim acaba seguindo esse conceito aqui de profundidade, largura e altura. Então volta aqui no 3D Studio Max aqui. Agora o que nós vamos fazer? Vamos supor que nós queremos corrigir essa textura aqui. Então é só vir aqui, coloco já está, saiu muito pequena, vou colocar 1000, então já está, corrigimos isso aqui. É uma textura de 1 metro. Se eu achar que a textura é muito grande, posso colocar 500, já está, diminui a textura, ficou com 500 unidades em cada coordenada OVW, né? Já está. Mas antes de avançar muito, é de voltar aqui no meu material. Então tinha minimizado, né? Tinha minimizado. Para maximizar é só dar um clique aqui e já está. Então o que eu vou fazer? O que eu hei de fazer, vou começar a definir os valores, né, aqui de reflexo, glossiness, IOR e só IOR. Metalness não vou mexer, é só IOR, glossiness e reflect, né, que eu vou mexer. Agora, se eu quiser criar outros materiais como o vidro, né, o vidro tem já passar também a se mexer essa parte, mexe-se essa parte e também essa parte, mas hoje essa parte não vou explicar porque eu não vou criar nenhum material de vidro, apenas vou parar nessa parte aqui de reflexão, para ao fazer o render a madeira ter esse efeito aqui de brilho, né, de reflexo, né, do vaso. Então eu, para ter esse efeito aqui, porque se eu não definir esse material aqui de reflexão, então essa parte aqui não vai refletir. Então é preciso definir essa parte para que a madeira tenha algum brilho. Então senão iria aparecer meio tosco no render o material, e isso não seria muito bom. Então eu venho aqui, simplesmente vou começar a definir os valores do meu material. Então eu vou fazer um material um pouco reflexivo. Então vou colocar 0,
65 aqui. Quanto mais claro, né? Quanto mais claro, mais reflexivo será, e quanto mais escuro aqui, né? Menos reflexivo será. Então aqui o valor que eu vou colocar é 120, ok? Está aqui quase aqui no meio, não tem problema, já está. Então já está, eu já defini o glossiness, já defini o quanto vai refletir aqui também na minha paleta de cores, ok? Então dou um clique aqui no L para habilitar o IOR. Aqui vou colocar 1.45, enter, e já está. Então eu já tenho aqui o material da madeira, vou dar um clique aqui para visualizar muito bem. Bom, se eu quiser com que a madeira tenha mais reflexo, eu só aumentar esse valor aqui. Então eu só colocar 0.75, enter, e aqui coloco 150, né? 150, ok, já está. Não faz mal, mas já está. Aqui posso fazer 1.6, já está. E deixo assim como está, não há nenhum problema. Então vou puxar a textura para este lado para economizar o espaço. Já tenho a minha madeira aqui assim texturizada. E se nós formos a prestar atenção, né, essas madeiras aqui não terão a mesma orientação, assim como terá outra madeira que terá outra orientação na horizontal. Bom, qual é o próximo passo? O próximo passo, eu vou aplicar o bump nessa textura. O que é bump? O bump é um relevo que se tem sobre uma superfície. Vou copiar essa textura para baixo. Bom, tendo copiado essa textura, vou dar um clique aqui e venho aqui, dou um clique para localizar a pasta em que a textura está guardada, né? Já está. Então essa aqui, a textura aqui, a textura que eu usei, esta aqui. Então essa aqui eu vou usar para a bump. Então ok, já está. Já dei um ok. Então é só pegar na textura e linkar aqui, mas antes de linkar vou deletar aqui. Já está. Bom, já deletei. Tendo deletado aqui, venho nessa pasta aqui embaixo, um clique, já estou aqui. Bump essa textura, como eu disse, criei essa textura. Mas como se cria essa textura aqui? Para criar esta textura aqui, você primeiro tem que ter instalado o Photoshop. Seleciona essa textura, depois dou um clique right no mouse, clique right, já está. Vou descer até aqui, open with, venho até aqui, choose another app, já está. Então vou descer até aqui embaixo, aqui Photoshop, já está. Então ele vai abrir o Photoshop e é só esperar um pouco até o Photoshop abrir para mostrar como eu criei aquela textura aí do bump. Bom, o Photoshop já está a abrir. Por exemplo, nós podemos ter um render com rachaduras na estrada, né? E aquela rachadura na estrada cria-se um bump. Às vezes temos uma textura de pedra e aquela textura de pedra na parede tem aquele relevo ali, e aquele relevo cria-se com bump. E o bump é a mesma textura que você usou no diffuse, mas você coloca ela no bump e a textura tem que estar em preto e branco para poder criar, né, aquele relevo ali. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer é tirar esse cadeado aqui, dando um clique por cima do cadeado e já está. Então o que eu vou fazer? Venho aqui no filtro, depois deixo até aqui, câmera raw filtro, dou um clique, vai processar, já está a processar. Que bom. Eu era antes de abrir o câmera raw nessa versão, depois que instalei o Photoshop. Então vou clicar aqui, já está.
Então o que eu vou fazer? Eu vou saturar essa textura. Primeira coisa que eu vou fazer é vou transformar essa textura em preto e branco. Vem até aqui na saturação. Já está, a textura está no preto e branco. Segunda coisa que eu vou fazer, vem aqui nesse controlador aqui onde está escrito black. Então puxo para lá para escurecer, white vou clarear, sombras shadow, né? Puxo para aqui, highlights puxo para aqui, né? E até posso colocar um pouco de contraste para lá. A minha textura já está com uma aparência um pouco legal. Bom, com esses valores já está. Outra coisa que vou fazer, vem aqui no clarity, né? Claridade. Então vou colocar 25, aqui vou colocar 15. Então esses valores aqui que eu coloquei, 25 e 15, não são valores assim exatos. Vai depender de ti o que achar legal, né? O que você achar bom. Mas para mim, depois de muitos testes, eu acabei gostando dessa proporção aqui. 25 aqui na claridade e 15 aqui na textura. Essa é a experiência que eu tive e acabei definindo esses valores porque para mim funcionava melhor assim. Então, tendo feito isso, vou dar um ok. Depois é só ver aqui, save as, né? Procurar o lugar, colocar o formato PNG, né? PNG aqui, procurar o lugar em que você vai dar o save, né? De textura, cancelar. Como eu já tenho a textura, vou fechar aqui, para não salvar. Eu já tenho a textura esta aqui e era mesmo para explicar como eu fiz a textura esta aqui do banco. Então aqui voltando aqui no 3D Studio Max, é só pegar o bump, vou linkar aqui, né? Eu já defini, então um duplo clique aqui para voltar. Eu já defini Glosseness, Reflect, Color e IOR, já defini. Então outra coisa que eu tenho que fazer é descer aqui embaixo só para ter esse mapa do banco. Eu vou colocar os valores de banco. Tem aqui, dou um clique, o mapa do banco é esse aqui. Então eu vou colocar 5, né? 5, já está, 5 já coloquei. Então eu vou colocar mesmo um bump um pouco fraco aqui. Para mim assim já está bom. Agora qual é o passo a seguir? Agora vou copiar esse material aqui. Como eu vou copiar? Primeiro vou pintar com a tecla esquerda do mouse. Já está, pressiono Shift no teclado, dou um clique aqui por cima do material onde está o meu cursor aqui. Dou um clique left do teclado, afasto, arrasto até este lado, sem deixar de pressionar o Shift, né? Então, para poder copiar o material. Agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, vou dar duplo clique aqui no material. Então, explicando, da mesma forma que nós clicar aqui quando aplicamos o VW, né, esse mapa aqui, da mesma forma que nós podemos aumentar o tamanho da textura aqui nessas coordenadas, da mesma forma que eu posso aumentar o tamanho da textura lá com o modificador VW, também eu tenho como aumentar aqui. Mas se eu colocar 2 aqui também tenho que colocar 2 para ser proporcional. Se eu colocar valores diferentes, eu vou deformar a minha textura aqui no ajuste. O que eu vou fazer agora? Vou rotacionar uns 90 graus essa textura aqui. Eu poder ter um outro mapeamento horizontal. Aqui vou colocar 90, mas também tem que girar 90 aqui no banco. 90 também. Então, nunca deve se esquecer que ao rotacionar essa textura daqui de cima, também deve rotacionar essa de baixo, né? Para poder mapear corretamente o relevo, né? Quando você estiver a renderizar.
E a outra coisa também que não pode esquecer, quando você estiver a mexer sua textura aqui, aumentar ou diminuir a escala, venha inserir os mesmos valores aqui nessa textura de banda, porque essa textura ao renderizar pode aparecer um pouco maior ou grande e essa ter um mapeamento contrário ao dessa textura. Por quê? Porque os tamanhos das duas texturas são diferentes, então nunca deve deixar isso acontecer. Então já está, dou um clique nessa textura. Então o que eu vou fazer? Nessa parte aqui eu terei mapas diferentes, terei mapeamento diferente. O que eu vou fazer? Vou dar um clique aqui, né? Dar um clique aqui, dar um clique aqui, F3 para visualizar bem, né? Dar um clique aqui, dar um clique aqui, já está, clica aqui, vou dar um esquecer aqui também, dou um clique, já está. O que eu vou fazer? Aqui o mapeamento vai ser esse aqui, não vai ser esse aqui. Esse aqui é mapeamento vertical da textura e esse é mapeamento horizontal. Então vou minimizar, me certificar se é aquilo que eu selecionei. Vem aqui, já está. Dar um clique aqui, F3, nós podemos visualizar. Já está, já mapeou, mas ainda com o mesmo problema do VW, só que vamos corrigir depois. Já antes de corrigir, vou selecionar já a outra parte que resta. Ok, vou clicar mais aqui, né? Vou deixar de sobrar essa parte. Já está, M, mapear, já está. Soldo, deixa lá eu certificar. Esse lado tem problema também, certifico, não, vou deixar mudar. Agora eu vou selecionar esta parte, esta parte, esta parte. Essa parte acabou coincidindo, mas não tem nenhum problema. Está, é só essa parte assim. Vem aqui, essa parte vai ter um mapeamento vertical. Aqui até poderia separar e fazer um mapeamento cilíndrico, né? Também não faz mal, mesmo assim pode funcionar. Pressiono M para voltar. Eu desta vez aqui vou aplicar este primeiro material que criei aqui. Então já está, dentro, já aplicou. Então já está, deu um clique, já aplicou. Então qual é o próximo passo? O próximo passo é de seletar, né? Pego aqui, venho nos modificadores, um clique, vem aqui, UV Coordinate, vem até aqui, UVW Map, tá? Um clique, já está. Só pressionar aqui no box, coloco 500, né? Lembra-se daquela medida que colocamos já antes, 500, já está. Então, como vocês podem ver, o nosso material já está corretamente aplicado, né? Já está corretamente aplicado. Estando corretamente aplicado,
O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer simplesmente aqui no render. Eu já mapeei a maior parte da secretária, então falta essa parte branca, né, que eu vou mapear, e essa parte do metal, né, que também vou mapear. Como se faz isso? Então venho aqui no 3D Studio Max, dou um clique, então seleciono todas as gavetas, vai ter um único material, pressiono N. Qual é o material que vai ter aqui? Tecla direita do mouse, virou em material, aqui virou em material, virou em MTL, aí está, carrego isto, coloco do lado, dou um clique aqui para abrir, já está, seleciono esse material. Agora a primeira coisa que eu vou definir é uma cor branca, né? Minimizar essa parte, as gavetas são uma cor branca, abro essa parte, venho aqui, diffuse, né? No diffuse eu vou colocar 250, enter. Nunca deve colocar no máximo 255 ou 253 como está aqui. Vou colocar 250, enter. Tendo colocar 250, ok. Por que você nunca deve colocar um branco total? Você nunca deve colocar um branco total, porque ao renderizar o VRUE vai ter dificuldade de reconhecer aquele material. Então você tem que colocar um meio termo entre cinza, um pouco claro, tendendo um pouco para branco e preto, né? Tem que ser um meio termo, nunca deve ser 100% preto e nunca deve ser 100% branco. O VRUE vai ter dificuldade em reconhecer esse material. Então, ok, já está. Já definiu o diffuse, venho aqui, defino a cor, a quantidade de reflexão, vou colocar 150, poderia ser 120, só que é um material meio plástico, é um mais reflexivo do que uma parede, então 150 já está. Se eu estivesse a fazer um material de parede aqui, iria colocar 120, mas para mim, como material plástico, vou colocar 150. Aqui vou colocar 0,70. Aqui, pode ser 0,70, 0,7 nesse caso, ok. Aqui deixa assim como está, 1.6. Está, eu já tenho o meu material, não preciso mais mexer outras coisas, assim como está para mim já está bom. Pego esse material, venho até aqui, vou diminuir o tamanho, venho até aqui, dou um clique, como vocês conseguem ver, esse material já mudou, só que tem um problema, né? Qual é o problema? Porque eu havia selecionado toda a gaveta. Notem que tudo isto está agrupado, tanto a pega bem como a própria gaveta, né? Então eu vou desagrupar, venho aqui no grupo, ungroup, dou um clique, já desagrupei, vou selecionar todas as pegas, dou um clique nessa pega, dou um clique nessa pega, dou um clique nessa pega e dou um clique nesta pega, já está. Vou maximizei minha paleta de materiais, vou copiar esse material, copio aqui, já está. Para copiar eu já expliquei como fiz, vou deletar, seleciono, pressiono Shift e arrasto para o lado, né? Com clique left do mouse, com tecla esquerda do mouse, já está. Então eu só vou mudar os parâmetros desse material aqui. Dou um clique aqui no diffuse. O material costuma ser um pouco escuro, né? Então o que eu vou colocar? Eu aqui vou colocar 30, assim como está bom. Aqui vou colocar para refletir muito, né? Para refletir muito, para estar 100% reflexivo, já está, puxei. Se puxar isto para cima vai diminuir a reflexão, se puxa para aqui para baixo, estar 100% branco, 255, vai refletir
no máximo. Aqui coloco 1, já está. Então significa que o glossiness também estará no máximo. Como vocês podem ver, já mudou aqui também a visualização do material. Então outra coisa que eu vou colocar aqui no IOR, vou colocar 3.5 para estar muito reflexivo. Está. Agora nós temos o nosso metal aqui, já está. Não preciso mexer embaixo, isso também já está. Como vocês podem ver, a primeira textura que eu criei foi esta. Eu só criei esta parte assim, né? Dando um clique até aqui, saiu essa plataforma, né, para poder criar o material do V-Ray. E a outra coisa que eu fiz, simplesmente só carreguei as texturas, né, para dentro do 3D Studio Max, já está, e criei bump, linkei aqui. Então mapa do bump fica aqui, os valores do bump são colocados aqui assim. O bump vai ser um pouco fraco. Depois copiei essa textura, sobre essa textura mudei a orientação, né? Mudei a orientação para estar na horizontal. Então girei 90 graus essa textura. Só que não é essa textura que eu girei também esta aqui de bump, né? E notem que os valores aqui no tiling, né, são os mesmos. Esses valores têm que serem iguais tanto para o diffuse e também para bump. Depois criei material plástico, né? Esse material aqui, esse material plástico, material branco simples. A única coisa que eu defini são os parâmetros de reflexão e copiei o mesmo material, pus aqui, só que eu mudei diffuse e também mudei os parâmetros de reflexão. Esse material reflete mais. Agora, só com essas dicas aqui já é muito simples criar qualquer material de V-Ray. Então, material de madeira é dessa maneira. Se quiser criar material de pedra, material de mosaico, de mármore, ainda segue o mesmo conceito, enquanto que esse conceito é muito mais para material plástico, para paredes, e aqui é mesmo para os metais. Agora para a água, para o vidro, o vídeo infelizmente não explicou, mas nesse caso é só vir já mexer essas partes, mas não é só mexer, existem alguns parâmetros, alguns conhecimentos básicos que são necessários para saber criar material de água. Aqui o vidro e água tem refração, então tem que mexer também essas partes aqui. Então em outros vídeos provavelmente vamos falar disso, mas por hoje ficamos aqui. Então o que falta agora é selecionar as pegas, e estando selecionada, volto aqui no material, é só dar um clique aqui, já está, já dei um clique, e já está. Então vou pressionar F4 para desaparecer as arestas. Então, tendo desaparecido as arestas, eu já tenho aqui a minha secretária bem texturizada, né? Eu já texturizei. E tem uma coisa, ainda falta essa parte daqui, não tem problema, venho aqui, Edit Poly, já está, seleciono essa parte, venho nesse material aqui, esse segundo, aplico aqui, já está, deseleto aqui, vou desabilitar esse comando aqui, já está, eu volto aqui, já está aqui. Material bem aplicado, né? Então, como vocês podem ver, é muito simples, espero terem gostado. Vamos ver a continuação no próximo vídeo de como fazer render usando o V-Ray, né? Essa secretária como está, nós já aplicamos o material. Então no próximo vídeo vamos explicar
como renderizar essa secretária. Bom, vamos ficar por aqui. Caso tenha uma sugestão a dar, pode deixar aí nos comentários. E também, caso tenha gostado do vídeo, peço que dê seu like. Então, muito obrigado, ficamos por aqui, até a próxima aula.